queridos, bem-vindos a mais um Só Vai Podcast, onde é uma desordem total e a única ordem vem por parte do convidado. E hoje, um dia maravilhoso, um dia incrível, temos a presença de uma pessoa maravilhosa. Temos a presença do pastor Edson, é o pastor e presidente da igreja do Ministério Bom Pastor. É isso, pastor? Falei correto? Sim, correto. Tá bem dito? Sim, tá bem. Pastor, quero agradecer a presença do senhor imensamente por ter essa oportunidade de ter o senhor aqui. Já faz um tempo que nós vínhamos planejando esse momento, né? Houve alguns percances no meio do caminho, mas graças a Deus estamos aqui. E depois de vários podcasts que fizemos aí com várias pessoas diferentes, né? E hoje temos a presença de um pastor. É toda uma honra para nós recebê-lo. É um presente para Só Vai Podcast ter o senhor aqui conosco. E nós queremos é, né, depois de tantos podcasts que fizemos com muitas tretas, muitas bagunças, muitas conversas aleatórias, hoje nós queremos centrar um pouquinho o nosso podcast na palavra do Senhor, né? Como todos sabem, eu sou cristão, todo o pessoal da Só Vai Podcast também seguem a mesma regra de fé e resolvemos trazer aqui um pastor para nos orientar, para nos dar uma palavra e nos presentear com essa sabedoria incrível. Pastor, Ministério Bom Pastor. Como surgiu esse ministério que em tão pouco tempo cresceu tanto? Tá. Eu queria já agradecer pela tua expressão, de me chamar de maravilhoso, pela expressão maravilhosa, e também pelo convite, a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. Para mim é uma alegria estar aqui nesse podcast, atendendo esse convite seu, e também agradecer o pastor Leandro Lemos, pastora Liliane, que são pastores aqui da igreja que você congrega, são amigos da gente, colaboradores e companheiros no reino também, e como o João disse, na aflição. Sim, somos a Assembleia de Deus Bom Pastor. Foi uma igreja que nasceu certamente no plano e no coração de Deus e no kairós de Deus, no momento de Deus. Essa igreja nasceu. E o nome Bom Pastor não foi uma escolha minha, essa foi uma escolha dos obreiros. Porque quando estivemos sem nome, dizemos, que nome vamos colocar? Uma coisa era fato que deveríamos ser chamados Assembleia de Deus. Isso aí eu nunca abri mão, porque a Assembleia de Deus foi o nome dado às igrejas pentecostais depois do movimento de 1906 na Rua Azusa, quando William Seymour eh, liderava aquela igreja e ali aconteceu aquela manifestação de Deus, aquele avivamento, dali se originaram as igrejas pentecostais. Então, dali saiu o fundador da Assembleia de Deus, que foi o Brasil e todo, e aí anos depois, um tempo depois, ele volta aos Estados Unidos, e quando chegou lá, o nome no Brasil da Assembleia de Deus primeiro era Missão de Fé Apostólica, e logo quando ele regressa aos Estados Unidos, ele dá por conta que todas as igrejas que ali estavam, que eram pentecostais, já haviam adotado o nome de Assembly of God, que seria Assembleia de Deus. Então, quando ele regressa ao Brasil, ele falou, não, nós temos que ser chamado Assembleia de Deus. E aí, pronto, aí começou. E como eles não patentearam, não ficou o nome só, exclusivo deles, né? Todas as pessoas podem usar o nome Assembleia de Deus. Eu acho que eu nasci no lar evangélico, né? E a primeira igreja onde eu congreguei foi a Assembleia de Deus. E eu tenho memórias incríveis da Assembleia de Deus, né? Inclusive, algumas delas lá que eu fui era de ainda, né? Era pequenininho, óbvio, né? Mas ainda também era de terra de chão batido. É. Acho que todo mundo tem uma memória dessas assembleias bem conservadoras, antigas, que aparentemente eram muito simples, muito pequena, mas havia o que hoje em muitas igrejas falta, né? Que eram princípios, que era realmente poder de Deus, profecias, enfim. Há muita coisa que se perdeu no longo do caminho, não é isso, pastor? Sim, sim, porque a Assembleia de Deus, quando eles vieram naquele fervor do Espírito Santo, lá dos Estados Unidos para o Brasil, porque Deus falou o nome do local, vocês vão para Belém, e falou onde era, tudo indicou, e eles foram, chegaram simplesmente com o dinheiro da passagem, e lá começaram a congregar na Igreja Batista. E quando eles começaram a congregar na Igreja Batista, um deles se dedicava a estudar, aprender o português, e o outro se dedicava a vender livros, fazer comportagem.
E ele vendia livros e, pois, daquele trabalho dele, um ajudava o outro e eles iam sobrevivendo. E, claro, naquele fervor, e o pastor da igreja, então, permitiu que eles fizessem um trabalho de oração na igreja. E aquele trabalho de oração, eles, então, moravam no sótão da igreja, no porão da igreja batista. E ele começou a fazer aquelas reuniões de orações, e foi nas reuniões de orações que o Senhor se manifestou, e houve manifestação de Deus, e eles, então, naquela época, não aceitaram. Eles vieram como missioneiro dos Estados Unidos para o Vieram Brasil? por conta própria para a missão, como Deus mandou. Eram suecos. Eram suecos. Suecos, e mais participar daquele movimento na Rua Azusa, daquele Uhum. movimento do espírito que houve ali, Uhum. aquele grande avivamento que houve na Rua Azusa em 1906, nos É, Estados Unidos. Então, dali, Deus falou: vocês vão para lá. E eles foram. Tinha somente o dinheiro da passagem e pouca coisa para sobreviver. Então, chegando lá, buscaram aquele que tinha a mesma fé, que era a Igreja Batista, que já estava lá. E quando começaram a congregar ali na Igreja Batista, é claro, não tem como esconder uma pessoa, não tem como esconder aquilo ali que está latente dentro da pessoa, a pessoa se segura para não falar, que cada um manifesta a presença de Deus de um jeito, né? claro. Há pessoas que choram, há delas que batem palma, né? Outros Uhum. falam em língua, enfim, algumas pessoas saltam, enfim, cada um manifesta a presença de Deus de uma forma, né? E eles não conseguiram se segurar. E daí é onde saiu a Assembleia de Deus. Eles abriram um Eles, ministério, eles foram convidados a se retirar da igreja, eles foram convidados. porque diz, essa doutrina não é nossa. Uhum. Ou você abre mão dessa doutrina, ou então não dá para ficar aqui. Ele falou, pois então saíram. E quando saíram, me parece que a igreja tinha 30 membros, se foi embora 18 com eles. Uhum. E aí começaram a fazer culto na casa de uma senhora, chamava Celina de Albuquerque. E então, na casa dessa senhora, numa reunião de oração, Jesus cura essa mulher de câncer e batiza ela com o Espírito Santo, Na mesma reunião. na mesma reunião. Caramba, e veja só, o que parecia, o que parecia ser algo ruim, ao final se transformou hoje o que é na Assembleia de Deus no mundo inteiro, não só no Brasil, né? A Assembleia de Deus hoje é o maior movimento pentecostal do mundo. Então, quando se fala em Assembleia de Deus, você lembra logo o grupo das crianças, o grupo das irmãs, o grupo dos jovens, e agora também o grupo dos varões, né? Ultimamente já estão envolvendo mais os homens nessa área também do louvor. Então, se vê todos esses grupos, né? E aquele ritmo que a gente tem, que não é uma igreja extremista, mas também aí não são liberais, né? São a Uhum. igreja que tem Pois uma linha já ao largo desses anos, e claro, o fato de haver perdido alguma dessas coisas é justamente a questão da vida de devoção, de oração que se tinha antes, e que pouco a pouco, devido ao secularismo, tudo isso aí, se vai perdendo, né? E o senhor acha que essa perda, pouco a pouco, também acaba perdendo a essência? Ou não, não necessariamente? Não, não perde, porque você lembra que nos dias, a Bíblia Sagrada fala que nos dias de Elias achou que estava só. Ele diz, eu estou só e estão buscando minha vida, eu vou morrer. Deus disse, Elias, você nunca teve só, Elias. Tem 7.000 aí. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, tem 7.000 profetas guardados e protegidos e escondidos que não se dobraram diante de Baal. Então, Deus sempre tem um remanescente. Esse aí nunca vai perder, a igreja nunca vai existir. Eu admiro muito John Wesley pelo movimento que ele fez. E antes da morte dele, quando você tem ideia, a igreja de John Wesley, o movimento que Deus usou aquele moço de 1,66 m de altura, pesando 60 quilos, quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, os missionários suecos chegaram ao Brasil, lá no Chile já tinha uma igreja com 50.000 membros deles. Caramba, Então, eu pensei que o primeiro lugar em Sudamérica tinha sido no Brasil. Então não foi. No Chile já havia um movimento deles ali sim, já. já tinha. Então, os irmãos Wesley chegaram ao Chile e tinha 50.000 pessoas quando os missionários brasileiros chegaram ao Brasil. Então, e John Wesley, antes da morte dele, ele disse o seguinte, disse, eu não tenho medo que essa igreja, que esse ministério vai se findar e vai fechar as portas, porque isso não vai acontecer. Eu não tenho medo. Eu tenho medo que venha um esfriamento no coração de vocês e vocês abandonem a fé. Isso aqui sim eu tenho medo. E o que acontecia naquela época de John Wesley, que teve um dia que ele chegou a levantar 20.000 pessoas, 5 horas da manhã, naquele clima frio da Inglaterra, para escutar a palavra de Deus.
Todo mundo com aquela capa, se esconder na neve, o frio. 20 mil pessoas, 5 horas da manhã na rua. Caramba, entrando nessa mesma história, né? A própria rainha naquele então, eu escutei uma história, né? Que ela disse, né? Eu não tenho medo de todos os exércitos do mundo, eu tenho medo dos joelhos dobrados dos cristãos, né? Ou seja, que o cristão ele sempre marcou, ele sempre foi um ponto de referência na história, né? Muitas vezes para o bem, mas também para o mal, né? No sentido, por exemplo, no Coliseu Romano, né? Onde os cristãos foram mortos e perseguidos pelo Império Romano, mas também por coisas boas e maravilhosas, como esse exemplo que eu acabei de dar, né? Onde uma rainha de um país, né, no caso a Inglaterra, ela chegou e falou assim, eu tenho medo desses rapazes aqui com o joelho dobrado. Porque, na realidade, a força do cristianismo ela não está no braço. Tem gente que quer resolver as coisas num braço, fazer justiça com as mãos. A força do cristão está no joelho. Né? Está no joelho. E, O joelho soluciona tudo através do joelho. em um mundo de micro-ondas, né, pastora, onde tudo se quer no momento seguinte, parece que parece que porque o orar não é você orar agora e receber no momento seguinte, senão que é como eu diria, é uma sequência, é, tem que seguir na oração, Jesus né? falou sobre isso, né? Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, porque Uhum, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe. Então, uhum. existe um tempo, né, determinado para as coisas acontecerem. Então, o que que eu penso de vez em quando, né? Eu fico pensando, talvez o pessoal, eu falo também muitas vezes por mim, eu não me considero santo, tento cada dia, cada momento, mas é uma luta diária, né? Então, talvez as pessoas tenham deixado esse costume de oração por justamente disso, né? Porque nós estamos acostumados com uma comida rápida, estamos acostumados com aqui e agora, e o cristianismo não é bem assim, né? O cristianismo é persistência, não? Meu filho, um dia, eu tenho um filho que tem 10 anos, e ele tinha seus 6 anos de idade. E aí minha esposa disse assim, meu filho, tudo que você precisar e você quiser, você ora a Deus, que Deus ele vai te dar. E ele catou e pediu algo a Deus, e fechou o olho e fez uma oração. Deus, eu quero isso, 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 isso. Fechou o olho, a hora que abriu o olho, cadê eu aqui? Ele não me deu. Então, parece bem uma atitude assim de criança. A gente Exatamente. querer tudo rápido, até às vezes, muito disso daí, às vezes vem da nossa criação, porque às vezes quando tudo que o filho pede no instalar de dedo o pai já faz, aí as coisas ficam assim, a pessoa fica tipo aquela ansiedade, aquela impaciência, ele não consegue esperar. Ele não consegue esperar. Essa é a realidade. E talvez muitas vezes por isso há muitos, ó, voltando já para a palavra bíblica, né? Muitos fracos e perdidos, né? Porque falta essa persistência, falta esse dia a dia, esse orar em todo momento, esse não parar, né, a própria Jesus nos ensina, né? Nos ensina que o céu ele é conquistado pela força. Então É. talvez nos falta isso, né? E essa força se adquire na oração. E daí você já não ora, porque estamos acostumados com a geração micro-ondas e vira quase que uma bola de neve isso, né? É claro, como vivemos aqui, entre aspas, numa segurança, numa falsa segurança. Fala, para aqui não tem sequestro, roubo, tiro, gente armada, não tem. Isso aí dá uma certa segurança para muita gente, né? Na realidade, nesse ponto nós estamos bem, mas a nossa vida não se resume somente nisso. Né? Existe uma carreira longa a perseguir. É por isso que a gente sempre fala, sempre ensina. E quando nasceu a nossa igreja e nós estamos caminhando, eu sempre falo aos irmãos, nós nunca podemos perder esse princípio. Graças a Deus levamos tempo, mas hoje nós temos um grupo de jovem grande e uma igreja que ela tem a juventude, é uma igreja alegre. É uma igreja que tem uma projeção de crescimento e de avanço. É uma igreja que você vê nela um futuro. Por quê? Porque essa juventude ali, jovem atrás jovem. Domingo passado, por exemplo, no culto, tinha uma moça falando sobre pornografia, falando sobre prostituição, sobre esse negócio. Uma moça de 14, de 15 anos.
Agora, um caso, hoje, é diferente de uma moça de 15 anos solteira falar sobre isso e um homem que nem eu, de meio século, falar. Eles Uhum, vão dar credibilidade mais a ela falando, porque ela que tem o sentimento, ela que vive, ela que é jovem, ela que tem aí os hormônios aí a 200 km por hora, né? Porque a pessoa converte ao evangelho, mas os hormônios não, ele não, continua ali. A pessoa tem que lutar aquilo ali para controlar os impulsos, né? uhum, Então, a juventude desse jeito, dando exemplo, eles atraem gente, atraem pessoas. uhum. Entrando nesse tema, é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Qual é a dificuldade, pastor? Bom, para o pessoal do Brasil que não sabe, o pastor Edson ele é pastor de uma igreja na cidade de Barcelona, aqui na Espanha. Uma das igrejas de brasileiros, que se concentra brasileiros, né? Mais grandes aqui de Barcelona. Se não, acho que talvez é a maior e a única, né? Que tem mais brasileiros concentrados, né? Na realidade, quando nós chegamos aqui, a nossa igreja, ela só falava português. E eu achava estranho, mas por que uma igreja com culto aqui na Espanha só o culto em português? Porque sempre a maioria foram brasileiros. Hoje, graças a Deus, com bondade de Deus, não por mérito próprio, mas por trabalho da minha esposa, que é praticamente a metade do ministério de um homem, está na esposa. Se a esposa for uma pessoa dedicada, uma pessoa ali empenhada na obra, as coisas vão bem, ainda mais que hoje tem mais mulheres, existem mais mulheres do que homens hoje no mundo, não somente aqui. Então, pelo trabalho dela e também pelo trabalho de um grupo de obreiros que ali está conosco, né? Essas pessoas, com a bondade de Deus e o esforço, a dedicação desses companheiros, da minha esposa, nós já caminhamos para 400 pessoas, né? É bastante, né? E como eu falei no começo, né? Em pouco tempo, né? Sim, sim, foi um trabalho que Deus colocou a mão e realmente ele fez o trabalho avançar e crescer. Uhum. Nós viemos já de um tempo para cá avançando e crescendo muito, porque era uma promessa de Deus. Deus havia dito que seria, que cresceria. Eu lembro que no primeiro batismo da igreja nós batizamos 20 pessoas. E aí veio um pastor pregar na igreja e quando ele veio pregar, ele veio de República Dominicana. E ele falou assim, pastor, quantas pessoas esse ministério batizou o ano passado? Eu falei, foram 14 pessoas. Ele disse assim diz o Senhor, esse será o menor batismo que esse ministério aqui já fez. Você nunca vai batizar menos do que isso, diz o Senhor. Verdade. O ano passado nós batemos o recorde de todos os anos, batizamos 20 pessoas. Caramba, parece pouco, né? Mas por uma A igreja nível em Espanha, Barcelona, né, a nível Europa, o pessoal fala que é uma quantidade significativa, né? E todos os batismos da gente normalmente realizamos aqui em São Ponço, aqui em Leida, num pântano, e ali nós conseguimos reunir 200 pessoas. caramba, no Você batismo vê que reunir nós, 200 pessoas, é quase. é uma festa, né? Nós temos vídeo desses batismos, É, cada batismo que faz, e eu peço, teve um batismo em 2020 que eu pedi ao povo, não vão, não vão. Não vão nossa, porque cara. nós não podemos aglomerar, não podemos aglomerar. Não vamos. Naquele dia tinha 175 pessoas. Deus Todo-Poderoso. E a E galera acha uma maneira de ir de carro, de ônibus, eles eles vão, encontram vão. E aí quando vai, aí tem um irmão na igreja que cozinha bastante, é muito famoso aí, o Teté. E ele, quando vai, normalmente ele faz a comida. Aí o pessoal leva a bebida e a comida ele faz uma comida para todo mundo ali. E aí pronto, aí acaba e ficamos ali todo dia. Meu querido, crente e comida é uma É, combinação perfeita, né? essa aí É sim, uma combinação pois é, maravilhosa. pois bem, sim, sim. Pastor, e qual que é a dificuldade de tratar com. Eu não sei se há, e talvez há. Aí, daí vem a pergunta: qual que é a dificuldade de tratar com um cristão aqui em Barcelona? Há alguma diferença entre o Brasil e aqui? Porque, queira ou não, aqui tem umas facilidades a mais para uma pessoa em si, né? Então, isso traz alguma dificuldade extra ou é basicamente. Traz a dificuldade por quê? Porque alguém disse que o homem ele é um produto do meio, né? Ele pode ser influenciado. Nossa, eu gostei dessa frase. O homem é um produto do meio. Eu É, vou guardar ela isso para mim. foi um filósofo que disse isso, agora eu não lembro Com quem é. todo respeito, eu vou roubar ela do senhor. Sim, Vou não, roubar não, essa não. frase. O homem é produto do meio, quer dizer, o homem ele é influenciado pelo ambiente que ele vive. Então, quer dizer, normalmente eu sempre falo com o pessoal, com os irmãos, vamos procurar nós sermos influenciadores. Hoje tem uma palavra em inglês aí que se utiliza, se diz los influencers. Né? Uma pessoa é influencer,
Quer dizer que uma pessoa que através da vida dele consegue trazer uma influência grande na vida de outras pessoas. E assim, nós crentes, ou nós influenciamos ou somos influenciados. Ou nós fazemos como Daniel lá em Babilônia. Uhum. Daniel em Babilônia, com aqueles 3 jovens, vestiram a roupa do local. Diz que quando todo mundo se dobrou diante daquela estátua, lá estava aqueles moços de calção, estava aquele moço com aquelas roupas dele e de chapéu. Quer dizer, era a roupa que eles usavam na época. E colocou eles com aquelas roupas, lançaram eles dentro daquela cova. Quer dizer, eles não se dobraram, lançaram ele na fornalha. Eles não se dobraram. Quando veio a ordem, quando veio o toque, quando veio a ordem para eles se dobrar, disse: não, não, nós não vamos se dobrar. Não vamos, se não dobrar, você vai para a fornalha. Não tem problema. Não tem problema. Se a gente morrer, você fica sabendo que, ó rei, que se a gente morrer, não tem problema. Nós vamos morrer, nós entregamos a nossa vida para Deus, mas aqui nós não adoramos a ídolos. Então, quer dizer, é um exemplo para nós hoje fazer a mesma coisa, não se dobrar, não se inclinar, não se render diante de tudo que está acontecendo. Quando eles dizem que muita coisa é normal, nós somos anormais. Isso aqui para nós não é normal. Existe muita coisa hoje na sociedade Para que o eu não vou. mundo é loucura, né? Aí eles falam, mas vocês são muito antiquados, vocês são muito passados. A minha filha agora foi ao Brasil estudar lá, e quando ela estava lá no primeiro ano lá da aula lá, uma pessoa um dia disse para ela: você bebe? Disse: não. Você fuma? Disse: não. Então, você só existe praticamente. Só existe. Quer dizer que para ele tem que fazer, para uma pessoa normal tem que fazer. Mas tem Pois que é, e fazer que a mal pessoa... sabe que o escravo é ela, né? Exatamente, é a pessoa que isso, na realidade, eles dizem que nós somos escravo de uma religião, somos fanáticos, nós não somos, nós somos livres. Hoje nós podemos beber, fumar, sair, fazer, andar para balada, fazer o que quiser. E por que não fazemos? Pela liberdade que o Espírito de Deus trouxe a cada um de nós. Essa é a Somos verdadeira livres. liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. De você poder escolher fazer o que você quer. Já eles não. O viciado, ele levanta de manhã e vai atrás do vício dele. Uma pessoa que ele é livre, não. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. É impossível uma pessoa dizer que ele tem Jesus e ele está ali preso àquele vício, porque na hora que ele resolver se desprender daquilo ali, Jesus entra ali, porque a palavra que ele falar vai ter um poder grande, porque ele está renunciando àquilo. João 8,32, né? É isso aí. Exatamente. Pastor, me vem, enquanto o senhor estava falando, me veio uma pergunta. Faz muitos anos, eu estava congregando em uma igreja, né, a qual não vem o caso, e o líder o líder de jovens dessa igreja, até então eu era jovem, ainda sou, a juventude está Claro, na jovem, mente, né? claro, está na mente. Então, eu ainda sou jovem, ainda sou jovem. É, ele deu um conselho para nós, né? Era eu e uns quantos jovens mais, né? E ele falou: vocês não podem se misturar com os jovens do mundo, vocês não podem é, andar com eles, vocês têm que se apartar disso tudo. E tudo bem, naquele momento eu obedeci e assim foi. Porém, hoje em dia eu penso: se nós não podemos nos misturar, né? Se nós não podemos estar no meio deles, como que vamos trazer eles para nós? Ou seja, é, foi um conselho a qual eu respeitei, tudo bem, mas não seria o melhor conselho a se dar, não? Nós teríamos que fazer o contrário, ir. Ou estou equivocado? Nós voltamos ao que eu disse há pouco sobre a influência. Se você estiver num ambiente, normalmente o cristão ele é assim. Se ele chega numa roda ali, daqui a pouco ele está dominando o ambiente, ele está pregando. Ele está falando O de Jesus verdadeiro cristão, Cristo. né? Exatamente. Daqui a pouco ele está ali levando o evangelho ali, falando para uma ou para outra pessoa. Ele está influenciando. Isso daí é porque se tinha muito medo de que o pessoal se perdesse, fosse levado em roda por vento de doutrina, como diz a Bíblia. Que aquela força da influência daquelas pessoas os levasse embora e eles acabassem perdendo a fé. Por isso se proibia. Quando na realidade ele deveria estar ali preparado, justo para pregar para aquelas pessoas, porque se nós estivermos só entre Antes de ir nós para a os guerra, crentes, tinha que armar ele, então, né? exatamente, porque como é que nós vamos ganhar o povo que não conhece o evangelho se nós não estamos com ele? Como? Sobretudo aqui, ah, quando aqui é uma pessoa, um espanhol mesmo, para ele vir a um culto,
Ele tem que ser uma pessoa que você tem uma amizade muito forte, um poder de influência muito forte e testemunho para que então ele venha. Senão ele não virá. Então vai trabalho, é um trabalho de longo prazo, quer dizer, e se você não tem a proximidade, não tem contato com ele, como é que eles virão? Não virão. Espanha é o terceiro país mais ateu da Europa, né? Um país Pois. extremamente ateísta. Tanto é que quando eu cheguei aqui, havia uma frase que se escutava muito nas igrejas, que a Espanha era o cemitério de missionários. Sim. Essa frase dava muito medo. O senhor acha que mudou alguma coisa isso hoje em dia ou ainda tá assim? Ainda está assim, mas eu acredito aqui em Catalunha foi por onde entrou o evangelho na Espanha, entrou por Catalunha. E Catalunha, agora com a pandemia, se fecharam de 200 templos católicos que tem aqui em Catalunha, se fecharam as portas 150. 150, Sim, depois da mais da pandemia, metade. 150, 75%. Caramba, 75% fecharam as metade portas. absoluta. Fecharam as portas. E com esse fechamento deles, os templos se fecharam as portas, porque o pessoal tinha medo com esse vírus aí, o pessoal de idade ela ia para lá e aí acabava contagiando também e morrendo. Então eles não queriam que isso acontecesse, deixaram de ir. E alguns morreram, e por conta disso daí, se fecharam as portas. E hoje existe somente 50 abertos, né? 50 ou 52, se não me falha a memória, mas 150 fecharam. Então, em contrapartida, as igrejas evangélicas avançaram. Mas avançaram as igrejas evangélicas não com os nativos, senão com pessoas que vêm de outros países, latinos-americanos, O na senhor sua acha que isso é maioria. é um erro que nós, como cristãos, estamos cometendo? Talvez nos centrarmos mais no nosso, um boliviano, boliviano, Hum, brasileiro, brasileiro, por muito que fala espanhol, né? Um boliviano, equatoriano, uhum. se centra muito no seu nicho No ali? seu povo. Sim. Não, na realidade, a prioridade, o evangelho é para todos. Mas os que têm mais aceitação, os que são mais abertos para esse, onde a Somos gente nós trabalha. latinos, né? Onde eles trabalham. Por exemplo, o pessoal às vezes dizem, mas o caso nossa Assembleia de Deus Ministério Bom Pastor. Somos uma igreja que, na sua maioria, são brasileiros todos. É, e na realidade o pessoal diz, não, mas essa igreja aí é uma igreja que só tem culto em português. Não, nós trabalhamos com um pessoal de língua hispana também. Ah, é? Não sabia disso não, pastor. Sim, teve uma época, quando fechamos as portas anos atrás aí no local, que tivemos que fechar o local, tínhamos aí um culto hispano às 11 horas da manhã com 40 pessoas. Olha, E aí, claro, depois com esse tema de horário, vivemos de local em horário, com horário alugado e tudo isso daí, então passou-se aí um tempo muito difícil para restabelecer isso aí, mas ainda hoje, nós entre nós aí devemos ter a média de 10 a 12 espanhóis. caramba, é Nós temos. bastante. E, claro, Parece pouco, mas em realidade é bastante. bastante. Então, tem pessoas ali de língua hispana que entende português e fica ali e não quer usar o auricular para traduzir. E tem Uhum. pessoas que já usam, porque no momento da pregação da palavra, se coloca ali o fone de ouvido para fazer a tradução. E eles vão escutando no seu idioma o que está sendo falado. Ô, pastor, na igreja ele tem tradutor? Tem tradutor, Caramba, olha isso, que tem uma legal, não sabia moça que não. traduz muito bem, ela é nascida aqui, Uhum. na Espanha, a mãe é brasileira, mas o pai é catalã, e ela tinha um grupo ali de tradutores, de pessoas que fazem essa tradução, mas diz que ela é a melhor tradutora que tem, porque ela já consegue traduzir em tempo real. Você vai falando ali e ela já vai traduzindo aqui para o idioma aqui, então a pessoa não perde nada, pode até dar glória a Deus junto com a gente. E tem que ter um dom incrível para isso, né, pastor? Essa Para essa tem, rapidez, ela ter essa tem, agilidade. ela consegue Caramba, ter, cara. é incrível, ela tem. Então, então nós temos ali pessoas aí que vão aí, que assistem, que estão com a gente, que gostam dali, que querem estar ali. Inclusive, quando a gente tinha um culto hispano, fazíamos aí culto hispano pela manhã, tinha gente que disse, não, eu gosto mais do culto em português à tarde. Por quê? Porque uma coisa é o seguinte, vamos ter um culto em espanhol.
tá tudo bem, um culto espanhol. Nós vamos ter. Mas não é que nós vamos traduzir o culto para o espanhol, porque um culto hispano, o culto espanhol, ele tem outra liturgia, não é a mesma liturgia. A liturgia é diferente. A liturgia do culto hispano é aquela mesma da Igreja Batista Presbiteriana, que vem o grupo de louvor e canta-se aí os hinos, e logo vem o momento da oferta, e logo vem o pastor com a palavra. Esse é o culto hispano. Então, eles preferem o culto em português, que é ali onde vem os grupos, tem a participação das crianças, tem testemunho, tem tudo aquilo ali. Então, muita gente prefere aquilo. Pois é, pastor, a primeira vez que eu fui ali no Bom Pastor, na igreja, no ministério ali Bom Pastor, foi aquela vez que eu cumprimentei o senhor, Sim. e uma coisa que me impressionou, quase que a gente volta no começo da conversa agora. Pode mudar nome, pode mudar a placa, pode mudar muitas coisas, né? Mas a liturgia, ela é aquela, né? Ela Exatamente. se mantém, eu não sei se é desde da época de 1900 e Sim, bolinha que o senhor sim, tinha sim, falado, mas é sim. sempre essa liturgia. 1910. Tem algo em especial ou é realmente isso que identifica a Assembleia de Deus e que dá o seu saborzinho assim de quero mais? Tem um ditado que diz assim, que time que está ganhando não se mexe. Se Verdade. você está fazendo uma coisa e está dando certo, você vai mudar? Não muda. É, É o o, risco, que essa mudança pode trazer perda para você. uma coisa que eu identifico também nessa liturgia é que você fazendo essa linha do tempo, né? Você chega às 7 horas a oração, né? Das 7, 7h30 oração, 7h30 tem uma leitura da palavra, os hinos da harpa, Uhum, oportunidade para os jovens, oportunidade para os varões, oportunidade sim, para o grupo da mulher, coral, etc, etc, etc. A vantagem disso, dessa liturgia, é que todos têm a oportunidade de participar de alguma ou de outra maneira ali. exatamente. E isso é algo muito bonito, porque ninguém pode vir com a excusa de, eu fiquei de fora, eu não É. cantei, eu não li uma palavra, né? E aqueles que não tiveram oportunidade sós aí, oportunidade avulsa, eles que participaram nos grupos. Pois é, isso também faz aquela sensação de família, né? Cria aquela Claro, sensação de claro. união, E de utilidade, da pessoa de se sentir utilidade, útil, porque quando a realmente. pessoa não faz nada, ele se sente praticamente mais um. E na casa de Deus, todos têm utilidade, desde o altar até o último lá, o último assento, todos têm utilidade. Nós somos um corpo, todos juntos formamos um corpo. E nós precisamos, desde o dedo mínimo até um olho, até um ouvido, nós precisamos de todos. Todos são úteis. Todos Uhum. são úteis. E nós precisamos descobrir a forma, a maneira que Deus quer nos usar dentro desse projeto, desse plano, que Deus tem um plano com cada um de nós. Ô, pastor, e aí me vem outra pergunta. O senhor, como pastor, nesse momento em que vai um jovem cantar, Uhum. vai um varão mais de idade e cantar no coral, nesse momento onde o senhor com a visão espiritual do Senhor, o Senhor começa a identificar, esse irmão está se destacando, Deus está levantando ele. Nesse é o momento que o Senhor começa a ver, eu vou pegar esse irmão e vou colocar aqui Sim, para usar de alguma ou de outra maneira. é É, notável, é notável. Ninguém esconde. Tem pessoas, escuta até bem o que eu vou dizer aqui para todo mundo. Tem pessoa que eles têm uma desculpa e dizem assim: não é que estão brecando o meu ministério, o pastor está brecando o meu ministério, a minha esposa está impedindo o meu ministério. Ninguém impede o ministério de ninguém. O nosso ministério, quem nos deu foi Deus. Quem pode impedir isso aí somos nós, dizendo: não, eu não vou fazer. Eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada. Mas ninguém pode frear ninguém. É notável. Deixa a pessoa aí de molho 6 meses. A hora que a pessoa tem uma oportunidade ali, que ele abre a boca e a igreja recebe aquilo ali. Por quê? Porque ele está sendo um canal de Deus, transmitindo algo para as pessoas. Então, me pediram de pregar aqui. Não, não, não fecha as portas. Ele sai, ele está pregando na rua, ele está falando para um, está falando para outro. Ninguém breca, ninguém segura. Ninguém breca. Quando Deus levanta uma pessoa, não adianta. Ninguém breca, ninguém segura, porque o ministério quem dá é Deus. E se Deus deu, é porque precisa ser utilizado. e não necessariamente em cima de um púlpito, né? Como o senhor falou Não, agora. não. A pessoa, quando ela tem um ministério, ela usa na rua, no trabalho, vai para o hospital, no hospital, em qualquer outro Exatamente. lugar, né? As Exatamente. pessoas confundem que é necessário estar em cima do púlpito, tocando em uma banda, cantando em um coral, participando do líder de jovem. Não necessariamente é isso, né? Porque quando É. isso vem de dentro, ela se expressa de uma maneira em que o que o senhor acabou de falar é algo notável, né? Um exemplo que muita gente não quer tomar é o exemplo de João Batista. Onde era?
a igreja de João Batista era no deserto. João Batista, ele podia se gabar, ele era primo segundo de Jesus Cristo. Olha só. Ele podia se gabar, falar, opa, e ele foi batizado com o Espírito Santo, né, até se usa essa expressão, quando daquela saudação de Maria com Isabel, quando ela se abra, quando Maria chegou e gritou lá, oi de casa, com aquela saudação de Maria, João Batista escutou a saudação lá no ventre de Isabel e começou a saltar de alegria e balançar. Cara, essa Então, história me chama muita atenção, porque ele ainda no ventre, ele no já ventre da mãe. É por isso que não tem como nós sermos favoráveis ao aborto de jeito nenhum. é Não um tem tema como. muito delicado, mas muito Não tem importante para se como. tratar hoje em dia, né? Pois é por isso que nós andamos na contramão. E com aquela saudação dele, você vê que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel, cresceu, foi embora para o deserto. E lá no deserto, a pregação dele não era muito boa, porque ele chamava o povo de cobra. Ele via que o pessoal estava meio venenoso e chamava de cobra mesmo. E não tinha censura, ninguém segurava ele, não. Até a mulher do rei ia passando na carruagem. Ei, não está correto, você está possuindo a mulher do teu irmão. Isso aí chama-se adultério. E, pois aquilo ali, Herodes sabia que era verdade, aquilo ele ficou quieto. Mas a mulher tomou como ofensa e falou: eu vou me vingar disso daí. E não passou muito tempo, ela arrumou a oportunidade dela, Pediu a né? cabeça dele, né? Pediu a cabeça dele. Mas o interessante do ministério de João Batista é que foi um homem duro, um homem que vestia roupa de pele e comia gafanhoto e mel silvestre, e um homem que vivia no deserto, mas ele tinha integridade. Integridade. E parece que veio já no finzinho do ministério dele, quando ele estava preso, já a ponto de ser decapitado, ele não sabia que ia ser decapitado, mas veio na memória dele a dúvida, o medo que vem no coração de todo ser humano. Aí ele chama os discípulos dele que foram visitar e diz: vai lá e pergunta, vê se de fato aquele ali é o Messias mesmo, se aquele é o Jesus, se eu não cometi um erro, se eu não estou errado com a minha colocação, se realmente eu batizei, se foi o Messias mesmo, se foi o Cristo. E eles vão até lá, e quando pergunta, Jesus, nós viemos aqui da parte de João e ele mandou perguntar se o Senhor é o Messias mesmo, se o Senhor é o Cristo mesmo. Ele diz assim: volta lá e avisa para João que os cegos veem, que os aleijados andam e que o reino de Deus é anunciado. Então, você vê que o homem ele pode ser espiritual como for, nós somos homens, nós somos frágeis. Às vezes a pessoa olha para um obreiro, para um pregador, para alguém, né? Até, eu acho interessante que, às vezes, amanhã, por exemplo, vai estar conosco esse pastor Júnior Trovão no nosso culto, e vem gente, já me ligou, já a gente vem caravana da Suíça, vem gente da Bélgica, vem gente da Alemanha, vem gente aqui de outras partes aqui da Espanha. Todo mundo concorrendo a um local, a uma nave industrial, um local rústico, um local simples, para escutar um ser humano falar. Mas o que é que faz isso? É a presença de Deus na vida da pessoa que atrai a multidão. Então, se nós hoje se julgamos ou pensamos que somos alguma coisa, não é nós, é a presença de Deus em nossa vida. Foi o que Paulo disse um dia: eu não trabalhei mais do que os demais apóstolos, eu não fui melhor do que ninguém, eu não fiz nada, mas a graça de Deus que está em minha vida. Então, a graça de Deus que está em nossa vida é a que faz com que as pessoas nos sigam. A graça de Deus que está em nossa vida é aquilo que faz com que as pessoas estejam conosco, ao nosso lado, ao nosso redor, se sintam bem e dirigido. A pessoa ele precisa de uma orientação, ele chega ali, toma aqui, tem orientação para você. Isso é ministério. E quem faz isso? Deus. O próprio Deus se encarrega em fazer isso. Então, aquele que Deus levantou, Deus ele levanta. Ele vai ser crente dentro da igreja, ele vai ser crente fora, ele vai ser pregador aqui, em toda parte. Por quê? O Senhor nosso Deus é quem levanta, quem comissiona e quem vocaciona para o ministério. É Deus. E prepara também. É isso, Prepara. isso é muito importante, né? A preparação. E às vezes leva anos, Anos. né? Ah, Não, eu é penso algo que dolorido, né? Muitas vezes. sim. É uma lição dura, mas muito, muito proveitosa, né? Pastor, estávamos aqui falando aqui no Making Off aqui sobre a ida do senhor, sobre o ministério do senhor, que o senhor esteve na Índia.
O que o senhor nos pode contar sobre esse país tão exótico, com uma cultura totalmente diferente da qual nós brasileiros e também europeus é, é totalmente diferente da qual nós conhecemos. Como é fazer fazer pregar a palavra de Deus num país como esse? Acredito que não deve ter sido um trabalho fácil, acredito que deve ter sido um tempo difícil e também de muitos problemas, talvez, né? Como foi essa experiência do senhor e da esposa do senhor naquele país? Sim, quando nós fomos enviados à Índia no ano 2006, foi cumprimento de um sonho que tivemos, um sonho que eu tive, outro sonho que a Sara teve. E claro, Deus ele torna sonho realidade, nos deu a oportunidade de ali estarmos durante um ano. Estivemos em Bangalore, uma pequena cidade. Bangalore tem 7 milhões de habitantes. Pequena. É, gente como formiga, muita gente, Caramba, imagina que muita gente. Barcelona tem 3 milhões, Pois sim, 7 milhões. só Bangalore tem 7. O aeroporto da cidade é interessante que quando a pessoa chega para embarcar, ele tem que ficar no meio do tempo. Tem uma área coberta, ele fica no meio do tempo aguardando, porque o aeroporto era tão pequeno na época que nós estivemos lá, que não cabia o povo. Você só entrava quando faltava 3 horas, justo o tempo do check-in de preparar tudo, né? Mas a Índia é um local onde eles têm muita fé. Eles têm muita fé, diferente dos europeus. A Índia tem muita fé. Por quê? O indiano, eles creem no macaco, eles creem na cobra, creem na formiga, eles creem ah, na Naja, né? Aquela cobra Naja, que é um deus. Pois é, Enfim, eu ouvi falar que tem mais de 3 milhões de deuses, mano. conta-se que tem Ou 30. 300 milhões, alguma coisa Eles assim. falam em 33 milhões. Eles creem em tudo, eles creem em tudo. Ou seja, eles estão passando pela rua, vê alguma coisa ali e faz daquilo um deus. Acabou, acabou, acabou. É assim. Então, o que acontece? Os indianos, eles são pessoas que eles têm fé. O que você tem que fazer simplesmente é transportar a fé que eles têm de algo material para algo espiritual. Então, assim, quando os indianos se convertem ao evangelho, eles fazem 12 dias de jejum, fazem 20 dias de jejum. Eles não têm dificuldade. É um povo já dado já à oração. É um povo que respira a oração, já acorda pela manhã orando, vai dormir orando. Consegue alguma coisa, um carro, alguma coisa, eles já vão lá para um templo daquele Deus lá e vão fazer o ritual, pagar para o sacerdote fazer o ritual para benzer lá o carro para ficar protegido, abençoado e agradecido, né, por aquilo que alcançou. Eles têm muita fé. Então, eles são fáceis para aceitar o evangelho. Eles não têm a dificuldade que tem aqui, claro, porque ali na Índia se concentra um quinto da população mundial está na Índia. Uhum. Então, a Índia é um país que é, eles não são abertos assim ao evangelho, não, de estar reconhecendo assim igrejas, abertura de igrejas, mas eles estão é um país que eles de fato eles recebem a mensagem, recebem um povo que eles valorizam o estrangeiro, o indiano ele valoriza. Ah, Ao é? contrário da Europa, o indiano ele valoriza os estrangeiros. E como funciona o sistema de casta deles? Aí tem aquela divisão ali, aquela separação da casta mais alta, que ele diz que uma pessoa que nasceu pobre tem que morrer pobre. Ele nunca vai trabalhar, ele não pode trabalhar para ser rico, ele tem que ser aquilo ali, Nossa, que escravidão, até né? a morte. É aí onde o evangelho entra, porque quando o evangelho vem, se o evangelho é mudança de vida, o evangelho mudou a vida da maioria de nós e mudou para melhor. Mudou para Ou seja, que melhor. quando eles trocam esse chip, então deve ser algo surreal na cabeça É, deles, né? é, é. Quando eles se dão conta que eles podem ser tudo em Cristo, Pois é. é algo. Lá em Bangalore, no mês de agosto, quando no mês de agosto teve um pastor lá de uma igreja, um indiano, que ele batizou 500 pessoas no batismo. Nossa, 500? Sim. Ele tem 7 cultos no domingo. Falta 7 cultos. horas Pois para é. ter tudo. Por quê? Porque na Índia também tem um problema com os idiomas. A Índia fala mais de 1.500 línguas e dialetos. Tem a língua oficial do país, tem a língua oficial do estado e do bairro. Às vezes, se você sair daqui ali para Santa Coloma, do outro lado da ponte, ali já fala outra língua, já não se comunica, não tem como comunicar. Eu um dia
eu saía todo dia da minha casa, pegava 2 ônibus para chegar na escola onde estudava inglês. E quando foi, e os ônibus é interessante que eles mudam a rota do ônibus e não põem placa, não põe nada. Deve ser uma Aí eu desordem, né? peguei o ônibus, de repente chegou no terminal, aí dali peguei o ônibus para outro lado e o ônibus tomou outra rota. Falei, não era por aqui. Aí eu desci e fui tentar pedir informação para chegar. E quando eu fui falar com o pessoal, eu tentei usar o inglês que eu sabia. E aí o senhor disse, eu não entendo você. Aí chamou outro, disse, eu não entendo você. Aí querido, não, esse aqui é do norte da Índia, porque o pessoal do norte da, eu pareço com o povo do norte da Índia. Aí chamou um homem do norte da Índia e falou para mim assim, speak Hindi, que é a língua oficial. Eu falei, não. Então não podemos ajudar você. Mas eles não falam porque eles não querem se comunicar com Não, é determinados idiomas? porque o pessoal de idade, eles são analfabetos. A geração nova toda fala inglês, mas a Uhum. geração antiga não. Então, se você encontrasse uma criança pela rua, ele entenderia. Pô, já são obrigados a aprender, lá na escola, aprender 7 idiomas já, de cara. Uhum. 7 idiomas aprende, a palmatória está ali presente. Ainda hoje funciona isso aí. Eu escutei uma história da Índia como que chama? Rodrigo Silva. Ele estava falando que Hum, Mahatma Gandhi, ele foi um grande revolucionário indiano que não aceitava esse sistema de castas, né? sim. E ele buscava respostas disso em algum lugar. E certa vez ele foi até na África do Sul para buscar uma resposta. Por que Uhum. temos esse sistema de casta na Índia? Então, ele lia diversos livros, em várias enciclopédias, tentava buscar essa informação que rompesse essas castas, esse sistema de castas que havia e que há até hoje na Índia. E certa vez ele entrou numa igreja, se eu não me equivoco, presbiteriana, pode ser. Enfim, ele entrou numa igreja e ali ele se deparou com a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele falou: Uau, é isso que o meu país precisa. Uhum. Só que por ele, na África do Sul, por incrível que pareça, o pessoal é um pouco mais branco, né, de pele um pouco mais clara. E daí, quando ele começou a congregar nessa igreja, e os indianos já são um pouco de pele mais escura, né? Quando ele começou a congregar nessa igreja, começou a se interessar mais pelo evangelho, a ler mais a Bíblia, e se deparou que é algo libertador o que Jesus ensina através da Bíblia, ele falou: é isso que eu quero, é isso que meu país precisa. E ele começou a congregar nessa igreja. Só que por ele ter a pele um pouco mais escura, ele começou a ser, de certa maneira, maltratado ou mal visto, até porque ele não era da África do Sul, então havia, tipo, ah, Discriminação. uma certa discriminação. E o que que aconteceu? Chegou um momento ele falou: algo está errado, algo falha aqui, porque a Bíblia, ela está me ensinando uma coisa, mas as pessoas a qual segue a Bíblia me diz uma coisa diferente. Então, hoje em dia, o país indiano tem, parece que 1,8 bilhão de habitantes, é o país mais habitado do mundo. Podia ser hoje o país cristão mais grande do mundo, mas por uma falha humana, ele voltou para a Índia e viu que não era o que ele buscava, porque o que ele lia, o que ele via, eram duas coisas, era um contraste gigante. Então, ele voltou, buscou informações e fez o que fez através de outros livros. O senhor acha que, o senhor alguma vez já parou para pensar que talvez nós, talvez estejamos cometendo esse mesmo erro com pessoas do mundo, como o exemplo que eu dei anteriormente, de nós não irmos até, né, não se metermos tanto dentro da cultura espanhola, cultura europeia, não sair algumas vezes com amigos, claro, sempre quando eu falo em sair de maneira saudável, né? Talvez nós não falhamos de alguma maneira nesse sentido. Pode acontecer de falharmos, mas o termômetro de sair tudo nós estamos, ver até que ponto aquilo ali está afetando a gente. Quando vê que aquilo está nos afetando, que aquilo ali já está já levando, nós estamos sendo levados por aquele ensino, por aqueles hábitos, por aquela cultura que não é bíblica, aí é a hora da gente rever os conceitos e ver que realmente as coisas estão mudando. Mas você sabe que a Índia hoje,
O primeiro discípulo de Jesus Cristo, teve um discípulo de Jesus que foi para a Índia, pregar na Índia e morreu na Índia. E onde esse discípulo, esse apóstolo morreu na Índia, hoje está lá a maior igreja evangélica. Canal de rádio, canal de televisão e tudo. E uma igreja fortemente estruturada no estado de Kerala, na cidade de Tamil Nadu, na Índia. Está lá o trabalho que esse homem fez. Foi Tomé. Tomé morreu na Índia. Ele era, Era ele era apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo aquele de que Jesus, mas ele era da Ásia aqui e ele foi foi levado levar o até a evangelho Índia para para a levar o Índia. evangelho. Lá na Índia ele morreu. Pregou o evangelho, batizou e está lá ainda hoje. O resultado do trabalho dele, mais de E o dois senhor mil chegou a anos. ver esse Não, eu não templo? cheguei a viajar. Eu não cheguei a viajar ao sul da Índia. Eu não cheguei a viajar. Mas a gente, esse trabalho que Tomé fez é o que deve inspirar a gente, porque o nosso trabalho ele deve ser algo que dure. Jesus disse assim, né? Você produzir fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o fruto da gente, ele deve, o fruto que nós produzimos, ele deve permanecer. Então, o resultado do trabalho, imagina se hoje, é, nos anos que vieram pela frente, os descendentes de Tomé, veio a igreja que ele fez ali e tudo, né? A história sendo contada, e lá na eternidade também, quando chegar, ver Tomé e o trabalho que ele fez, os indianos que se converteram ao evangelho, porque o céu vai ser um local de reconhecimento, né? Então, a Índia é um desafio ainda para a humanidade, é um desafio ainda para a igreja na questão da evangelização. É um desafio. Uhum. E, O senhor falou uma coisa que agora me veio outra pergunta na mente. O senhor falou que no céu nós reconheceremos os, os diversos discípulos que Jesus teve. No céu, eu vou reconhecer, pastor, minha avó que faleceu? Eu vai. vou ter essa oportunidade? Jesus disse assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quando Jesus conta lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, que ali fala a história do rico e Lázaro. Algumas traduções colocam a parábola de rico e Lázaro. Ali não é uma parábola, porque uma parábola não pode ter nome próprio. E ali tem o nome de Lázaro. Quando se contava uma parábola, dizia um certo rei, um certo homem, uma certa mulher, mas ele nunca falava, Nunca apareceu o sujeito da história. não colocava o nome, não colocava o nome. Então, quando não aparece nome, é uma parábola, mas ali aparece o nome, aparece personagem e cita que Lázaro morreu e que foi sepultado, e disse: Lázaro morreu, e disse: vieram os anjos de Deus e os levaram para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Aí diz: e depois da morte, lá está o rico reconhecendo Lázaro lá do outro lado. E quando ele reconhece, ele avista, faz sinal e pede a ele que molhe a ponta do dedo para que refresque a alma dele, porque ele está atormentado naquela chama. Então, a vida após a morte é um local de reconhecimento. Nós vamos ter reconhecimento de tudo. Só que vai ser assim: vamos lembrar, mas não vamos sentir dor, porque a Bíblia Sagrada diz que lá não haverá tristeza, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, tudo isso aqui vai ser passado. Mas ali nós vamos ter a lembrança que vimos a pessoa, que conhecemos a pessoa, que convivemos com a pessoa, que estivemos com as pessoas. Caramba, isso vai ser a cereja do bolo, né? Pois sim, pois Você sim. vê pessoas assim que tiveram do seu lado na fé muitas vezes. Eu falo, por exemplo, da minha avó, que eu tenho um carinho muito especial por ela, né? Sim, Que sim. faleceu. Meu avô. Meu avô, ele abriu uma igrejinha pequenininha, a qual hoje lá no Campo Magro, cidade onde eu venho, região metropolitana de Curitiba, tá lá gigante, né? Meu avô foi o pioneiro. Então, o Exatamente. dia que eu estiver lá, eu poder ver ele, falar, vô, o É. senhor não sabe o que o senhor fez. E a alegria também que terá as pessoas que pregaram o evangelho para nós, as pessoas que pregaram o evangelho e que viram aí, vieram pessoas aí que aceitaram Jesus através da pregação daquela pessoa, através da conduta, do testemunho daquela pessoa. Isso é gratificante. Olhando por esse lado, eu começo a entender quando fala que haverá festa nos céus, Pois porque sim, eu fico imaginando meu avô, fico imaginando meus parceiros, alguns que já faleceram, nossa, realmente vai ser uma festa mesmo. verdade. Pastor,
Voltando ao tema do Ministério Bom Pastor, quantas igrejas o Ministério Bom Pastor tem na Espanha hoje? Em Catalunha, na Espanha? Hoje nós temos essa aqui em Barcelona, nós temos já um trabalho já iniciado, já com frequência, inclusive quando eu sair daqui a pouco nós vamos servir lá a Santa Ceia, hoje é dia de Santa Ceia lá, aqui na cidade de Figueires, próximo à França, e também estamos em Portugal, na cidade de Aveiro, já são 3 igrejas. Ah, caramba, então já vai criando um corpo já, né? Já vai Sim, criando um sim, corpo o Ministério, sim. Ministério Bom Pastor. Pastor, a parte de tudo isso, eu queria perguntar para o senhor, né? Partindo já para o final, eu queria perguntar para o senhor quais são os um, dois ou três, quando o senhor quiser, dos versículos mais bonitos que o senhor acha na Bíblia. Um versículo que o senhor lê assim e sente aquela dor no coração, assim, de alegria, assim, nossa, que bonito. Pois a Bíblia Sagrada, pois um versículo assim mesmo para tocar mesmo assim para mim não, tem um que é o texto áureo. Esse eu aprendi logo quando eu cheguei lá, os meus primeiros anos na fé em 94, 20 de novembro de 94. Esse eu aprendi a decorar já desde o princípio. João 3,16. Esse O amor de Deus que não tem um amor de Deus que não tem medida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Esse aí não tem como não tocar o coração da pessoa. realmente parece simples, né? Mas se parar para analisar, Exatamente, é exatamente. muito, muito, muito profundo. Bom, meus queridos, partindo para o final, queria agradecer o pastor Edson. Pastor, foi todo um privilégio ter o senhor aqui. Muito obrigado. E antes de finalizar o podcast, eu queria falar com o pessoal sobre o nosso patrocinador, o pessoal da Up7, uma nova marca de camisas, nova marca de vestimentas que se está abrindo em Barcelona. Já temos vendas online através do Instagram e logo logo haverá vendas online através de uma web própria, que já se está trabalhando para cima disso, em prol disso. Além da Up7 ter uma marca própria de camisa, de vestuários para tanto feminino como masculino, a Op7 também faz imprenta de camisas. Então você que é um pastor de igreja, você que tem uma empresa própria ou que tem um restaurante e precisa de uma imprenta para sua camisa, para fazer a sua logo, proporcionar a sua logo em uma camisa, em um boné, em uma xícara para dar de aniversário também para esposo, namorado. Você entra em contato com a Op7, que vai estar aqui do lado o código do QR Code. Você clica ali, vai cair diretamente no Instagram da Op7. A partir dali, você faz o seu pedido ou de camisa ou de prendas personalizadas para a sua empresa, para suas festividades de igreja, festividades de aniversário em geral. Então, desde a Só Vai Podcast, nós queremos deixar aqui para vocês essa informação. Se você mora em Barcelona ou ao redor de Barcelona, pois não esqueça, tem aí a Open7 que está marcando presença. Pastor Edson, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Para nós foi todo um privilégio poder escutar o senhor, aprender um pouquinho mais. E eu espero no futuro o senhor poder voltar com mais alguém da igreja para a gente poder ter uma conversa mais profunda sobre o ministério Bom Pastor, que tem pouco tempo, mas já está criando um corpo, não só agora em Catalunha, na Espanha, mas também fora na França, né? Em Portugal, Sim. desculpa, em Portugal. Pois bem, eu que agradeço. Se o Muito senhor obrigado. quiser deixar aqui uma última palavra para os nossos seguidores, uma palavra aí de fé, eu acho que a galera, o pessoal vai agradecer muito aí, dá uns 2 minutinhos aí, Tá bem, uma pequena palavra aí para nós aí. Vai tá ser um bem, privilégio. tá bem. Eu quero dizer a você, eu sei que hoje a situação, quem sabe, não é das melhores, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele entrou na minha vida dia 20 de novembro de 94. Ele pode entrar na tua vida, ele pode mudar a tua história, ele pode trabalhar, ele pode atuar, ele pode agir, ele pode te fortalecer, ele pode te dar graça, ele pode te levantar.
não se renda, não se prostre. Você é um vencedor. Em Cristo Jesus você pode tudo. Você pode vencer, você vai triunfar, você vai sair dessa dificuldade, você vai sair dessa caverna. Escute a voz de Deus, a voz do Espírito. Não se renda, não fique prostrado. Deus tem uma obra para realizar na tua vida. Nunca se entregue por vencedor, nunca se entregue por derrotado. Você é um vencedor, nunca se dê por derrotado. Você tem a graça de Deus na vida, você tem o poder de Deus na vida, você tem a unção de Deus na sua vida. Não se renda, não desanime. A Bíblia Sagrada diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E nós avançamos porque estamos com Cristo. Cristo vai adiante de nós e vai derrubando todas as muralhas, todas as paredes, os obstáculos, para fazer de mim e de você, de nós, vencedores, porque Ele entregou a sua vida para que eu e você fôssemos vencedores aqui nesse mundo. Em João 17, a Bíblia Sagrada diz que Ele orou por nós. Ele disse assim: Pai, eu peço que o Senhor guarde não somente a esses, mas todo aquele que através da tua palavra hão de crer no meu nome. Então Jesus orou por mim e orou por você, pedindo para que Deus guardasse a tua vida e a minha vida. E por isso hoje estamos guardados, protegidos, abençoados e com vida. E Deus tem algo melhor, poderoso e extraordinário para fazer na tua vida. Aceite o plano de Deus, não desista, aceite o plano de Deus, abrace o plano de Deus e você vai ver que a tua vida, que a tua história, que a tua situação será mudada, porque Deus é poderoso para fazer tudo, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, no seu tempo, é claro. Grande abraço a todos, muito obrigado, Deus abençoe. Com uma palavra como essa, é impossível não se emocionar. Deixamos vocês aqui com essa linda, maravilhosa palavra e ficamos até o próximo podcast. Um grande abraço a todos e até.